Olá, esse é mais um encontro nosso, mais uma aula, só que dessa vez você está em casa e eu só tenho aqui a companhia do Denis, que está fazendo essa filmagem. Normalmente essa aula é com todos vocês presentes, mas hoje a gente está unido assim em espírito. Você vai assistir aí da sua casa, como tem sido a recomendação, e a gente está cumprindo fielmente. E eu vou estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês, nesse curso de Amando uns aos Outros, que tem sido assim momentos especiais para a minha vida, para o meu coração, porque, como eu já disse, não importa quantas vezes a gente dê a mesma aula, ela é nova, porque ela é com base na palavra de Deus, e a palavra de Deus é nova. Semana passada a gente conversou e aprendeu, relembrou, reviveu o que a palavra de Deus diz sobre oração. Como amar através da oração. E eu espero que essa semana que passou, que foi rápida, embora a gente estivesse em casa, né, com a maioria da população, passou muito rápido, porque muitas providências precisaram ser tomadas. Mas eu espero que você tenha passado essa semana com uma vida de oração revigorada, se abastecendo em Deus e tendo, nesse mover do Espírito Santo na sua vida, condições de estar ali orando pelos outros, tendo a lembrança, a sensibilidade que é dada pelo Espírito Santo, que nós adquirimos na constante consciência da presença de Deus, e que essa consciência tenha te levado a estar orando por aquelas pessoas necessitadas, a estar orando com a sua família. Afinal, nós estamos aí 21 dias de oração e comunhão, onde as famílias se reúnem, estão ali orando juntas, orando umas pelas outras. Mas além de orar pela sua família, a palavra de Deus nos ensina a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Então, acho que na nossa geração nunca foi tempo tão propício para entrarmos no nosso quarto e orarmos para o nosso Pai, em secreto fazermos isso, porque todos nós precisamos de um tempo de oração onde a gente se reabastece na presença de Deus, não é? A gente tem a oração em família, a gente vai ter daqui a pouco, meio-dia, daqui a 1 hora, a gente vai ter a live de oração, mas nada disso substitui aquilo que Jesus nos ensinou, que é orarmos no nosso quarto. E essa oração em secreto, ela tem muito poder. Ela nos conecta direto a Deus, sem nenhuma interrupção. Então, nessa semana e nas próximas, que nós estejamos sensíveis a tudo que está acontecendo e essa sensibilidade nos leve a estar em oração, não só pela nossa família, mas pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pela igreja de Deus espalhada pela face da terra e por todos que estão enfrentando esse momento de crise hoje na humanidade, né? A humanidade está passando por isso. E na aula de hoje a gente vai estar vendo como amar uns aos outros em algo que está totalmente ligado a uma emoção que produz algo no nosso corpo capaz de fazer com que a gente vá além da empatia, porque a empatia faz com que eu me coloque no lugar do outro, mas Deus quer nos levar a lugares maiores, aqueles lugares que nos levam realmente, de fato, a experimentar o amor um pelo outro em algo que se chama compaixão. Então, a compaixão, ela vai além da empatia. A compaixão, ela está totalmente ligada a amar uns aos outros. Porque a compaixão, ela vai ser acompanhada de uma atitude, ela vai ser acompanhada de uma ação. Eu não apenas me coloco no lugar do outro, mas eu faço algo pelo outro. E a gente já viu que orar é fazer algo pelo outro, mas a gente também viu nesse curso que a fé sem obras é apenas pensamento positivo, não é? Que precisamos ter atitude. E hoje a gente vai estar vendo sobre a compaixão. Eu quero ler um versículo para você que diz assim, em Mateus 14:14, esse versículo diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, a Bíblia diz que ele viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e ele curou os seus doentes. Então, Jesus é um exemplo de compaixão para a nossa vida. Você vai receber, você vai lá no site onde fica essa aula, você vai ter acesso a uma folha com muitas
oportunidades, muitas formas de amarmos uns aos outros. E ali também vai ter um material falando sobre versículos da palavra de Deus que nos ensinam e nos mostram sobre a compaixão, sobre como a compaixão está totalmente relacionada, ligada à vida cristã. Não há vida cristã sem experimentarmos a compaixão. São níveis de compaixão que Deus quer de cada um de nós. E eu penso que esse momento que a gente está vivendo agora no mundo é um momento propício para a compaixão, e aqueles que ainda não se despertaram, esse entrar no quarto, buscar a Deus, fechar, é uma sequência, não é? A oração com o Pai em secreto, se abastecer de Deus, lembrem da aula passada? Se abastecer de Deus, da sua presença, receber e repartir com o outro, tudo isso vai nos levar a uma compaixão de fato. Deus está chamando a atenção da sociedade nesse momento, daqueles que são sensíveis à presença dele, a nos envolvermos diretamente com o outro. E eu acredito que nem começou. Eu acredito que muitas pessoas vão precisar estender a sua mão, mover o seu coração. Eu creio que a humanidade nesse momento precisa olhar para o outro, e Deus está tirando coisas que a gente tem normalmente para que a gente perceba o que realmente é necessário, o que realmente é preciso. Mas eu acredito que vai faltar o necessário para muita gente. Eu acredito, e nós estamos vendo isso por tudo que está sendo falado pelos especialistas, que o necessário também pode faltar e já está faltando. Acabei de falar com o meu irmão que mora nos Estados Unidos, milhões de desempregados em uma semana de quarentena, milhões, muitos milhões de desempregados. Então, como exercitar a compaixão? E algumas pessoas podem pensar: eu não sei nem o que vai acontecer comigo, eu não sei nem como vai ser com a minha família, como que eu vou exercitar a compaixão? Essa é a riqueza da palavra de Deus. Deus não pede nada para a gente que nós não possamos fazer. Então, quero compartilhar mais alguns versículos, porque se Deus fala que nós podemos ter compaixão, é porque Ele, de fato, vai se manifestar na nossa vida, na vida do outro, quando experimentarmos essa compaixão dentro daquilo que é a nossa possibilidade, mas também dentro do sobrenatural de Deus. Porque a viúva, ela deu tudo o que ela tinha. Então, ela não deu de acordo com as suas possibilidades. Em alguns momentos, nós vamos precisar dar tudo o que nós temos. Eu quero ler, acompanhe aí a leitura de alguns versículos, que diz, Isaías 49:13 diz: gritem de alegria, ó céus, regozije-se a terra, interrompam em canção, ó montes. Como que nós vamos gritar de alegria no momento desse? Mas não vamos gritar de alegria pelo que está acontecendo. Nós podemos gritar de alegria mesmo na hora da angústia, quando nós lemos o que acontece depois nesse versículo que está escrito, diz: pois o Senhor consola o seu povo. Então nós podemos saber que nós teremos um consolo do Senhor, e isso é uma alegria no momento de crise. E o versículo continua dizendo assim: e o Senhor terá compaixão dos seus afligidos. Existe algo mais precioso, existe algo mais assertivo do que a compaixão vinda do próprio Deus? Não há compaixão humana que possa se aproximar da compaixão do próprio Deus. Esse texto está em Isaías 49:13. Também Salmos 145:9 diz: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. E Mateus 9:35-36 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Existe um Deus, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Nós estamos vendo em vários lugares, passando na televisão, praticamente todo dia, as janelas iluminadas durante a noite, cantando Ele Vive. Ontem nós estávamos no grupo da família e foi bem lindo, porque o meu irmão lá dos Estados Unidos gravou um áudio em casa, Ele Vive, e mandou. Aí
o pessoal do grupo ali estava sem graça, né? Falando, minha voz é isso, minha voz é aquilo. E a minha voz não é afinada, mas eu cantei, ele vive com a voz que eu tenho, eu louvei ao Senhor. Depois que eu cantei, claro, né? Outros se encorajaram, mas também mandaram ali dizendo que ele vive. Então, existe um Jesus vivo. E esse Jesus, ele é capaz de curar os doentes, ele é capaz de fazer milagres. E nós podemos, no nome de Jesus, também orar para os doentes serem sarados. Nós podemos agir com misericórdia, fazendo coisas práticas, atitudes práticas. E esse texto diz que Jesus estava ali, passando pelas cidades e povoados, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E aí ele diz, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nós já estamos vendo multidões desamparadas, como ovelhas sem pastor em alguns países do mundo. Que o povo de Deus se levante nesse momento com compaixão e com a mesma misericórdia que aconteceu no coração de Jesus enquanto ele passou por essa terra. Em 1 João 3,17 diz, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, então como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse é um tempo em que Deus está chamando o seu povo para orar no seu quarto, para orar com a sua família, mas também para exercer compaixão pelos necessitados que irão surgir e que já estão surgindo. Em Colossenses 3,12 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é um tempo que Deus está nos chamando para olharmos para a nossa vida e vermos o tanto de compaixão, de bondade, de paciência que há em nós. E quando percebermos que precisamos de muito mais, que ainda não é o suficiente, vamos encontrar isso na presença do Senhor, buscando a Deus de todo o nosso coração. E agora eu vou fazer um parênteses aqui. Como você tem usado, você que pode nesse momento ficar em casa, porque não deixem de orar pelos nossos irmãos que estão trabalhando na área da saúde. Ore por eles, clame ao Senhor por eles, esteja ligado em oração por eles. E em outras áreas também que não podem estar ficando em casa, os bancários que estão lá trabalhando com portas fechadas, segurança, tantas áreas, que os mercados para a gente ter alimento, as padarias. Então lembre-se desses que estão trazendo a comida para dentro da nossa casa, a saúde, a prevenção, o cuidado. Mas nós podemos hoje, você que está em casa, avaliarmos o nosso tempo e pensarmos como o dia está passando. Porque o tempo inteiro notícia de coronavírus, na TV, quando não é na TV, é alguém te mandando no WhatsApp, e se a gente não cuidar, a gente passa o dia fazendo isso. E como nós vamos nos alimentar da presença de Deus, como nós vamos ter um tempo em silêncio, como nós vamos ter um tempo em descanso, como nós vamos ensinar os nossos filhos a relaxarem e a saberem que eles podem aproveitar o tempo desconectados. Eles não precisam estar com um joguinho, eles não precisam estar com um programa na TV, eles não precisam estar fazendo alguma coisa o tempo todo. É possível parar e ficar em silêncio, é possível parar e orar ao Senhor, é possível parar e ter um tempo de estudo da palavra, é possível parar numa roda e a família ficar ali conversando sem ter que estar envolvido em outra atividade que aparentemente vai dizer que aquela família sabe aproveitar bem o seu tempo. Precisamos sim termos afazeres no dia a dia, precisamos sim termos uma rotina, precisamos sim usar o nosso tempo, mas tudo com equilíbrio. Então esse versículo ele fala que nós vamos precisar de bondade, humildade, mansidão, paciência e compaixão. Isso vai envolver como nós estamos gastando e passando o nosso dia. Eu quero trazer para vocês um dado de pesquisa científica num centro de treinamento lá na Alemanha, não é? No Instituto para a Cognição Humana e Ciências do Cérebro.
O que eles descobriram, porque agora os cientistas estão pesquisando sobre a compaixão, e eles descobriram que o treinamento da compaixão, que a compaixão pode ser treinada, Deus não disse para a gente se revestir de compaixão, então eles descobriram que o treinamento da compaixão pode gerar emoções positivas na nossa vida. A compaixão pode gerar emoções positivas na nossa vida e ela pode melhorar a nossa saúde física e mental. Não sou eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus. Tudo que Deus diz para mim e para você fazermos é porque nós vamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais saudáveis, pessoas experimentando uma plenitude, se buscarmos aquilo que Deus disse para buscarmos. Só que a ciência agora tem comprovado isso, a ciência tem comprovado, e a estatística também, as pesquisas, que o Brasil hoje é o segundo país no mundo em estresse. Imagina agora passando por tudo isso, nós não queremos ir para primeiro, porque o estresse, ele faz com que o nosso corpo produza hormônios que vão nos adoecer. O ser humano, ele adoece após estresses, situações repetitivas e longas de estresses, de níveis de estresse que muitas vezes se tornam insuportável. Aí a gente vai e vê Jesus falando para levar para ele a nossa ansiedade, para a gente se revestir de compaixão. Então, se eu, no momento de luta, no momento de dor, no momento de sofrimento, porque está escrito lá em Isaías 30:18 diz: contudo, Senhor, espero o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Então, se no momento de tristeza em que nós estivermos passando, de sofrimento, nós nos revestirmos de compaixão, isso vai ter um efeito. E agora eu quero compartilhar o que a ciência está descobrindo. Isso vai ter um efeito sobre a nossa saúde. Lembrem que nós temos falado semana após semana que ser cristão nos conecta a Deus e ao outro. A compaixão, ela é o efeito da nossa conexão a Deus sendo gerado na vida do outro. É algo que deve ser natural dentro do cristianismo, mas nós precisamos então de um tempo em silêncio, de um tempo ouvindo Deus, de um tempo em que a gente não se enche de coisas para fazer, porque até dentro de casa é possível alguém ficar cheio de coisas para fazer o tempo todo e não parar. E se você quiser dar um tempo das tarefas de casa, mas pegar o seu celular, você também vai ficar ocupado o dia inteiro. Então, para termos compaixão, a gente precisa parar, a gente precisa ouvir Deus, a gente precisa conectar ao Senhor para Ele ligar a gente à fonte, ao destino, aonde Ele quer que jorremos compaixão. E o endocrinologista, que faz parte dessa pesquisa, ele descobriu que o treinamento da compaixão pode levar à diminuição do cortisol. Vocês já pensaram que Deus é tão perfeito, que aquilo que Ele nos instrui a fazer, a forma que Ele nos instrui a viver, gera diretamente na nossa vida um benefício próprio? Porque num momento como esse, em que nós estamos vivendo, as pessoas podem pensar: eu tenho que pensar em mim e na minha família, eu não tenho como pensar no outro. Isso é uma forma de adoecer rápido. Pensar em si mesmo e pensar só naqueles que estão ali dentro de uma zona de conforto. Aí você pode pensar, mas você não sabe como está sendo. Não importa como está sendo, Deus disse que nós precisamos exercitar a compaixão. E sempre vai haver algo mais que nós podemos fazer pelo outro. Esse algo mais que fazemos pelo outro resulta em saúde para mim e para você. Então, o caminho da doença, repita comigo, você que está aí na sua casa, o caminho da doença é pensar apenas em si mesmo. O caminho da doença é focar na resolução do seu sofrimento. O caminho da doença é você apenas olhar para os seus problemas. O caminho da cura, o caminho da estabilidade, o caminho do sofrimento é você saber passar pelo sofrimento de maneira correta.
E eu estava pensando sobre isso, como que nós vamos passar pelo sofrimento de maneira correta. A gente passa pelo sofrimento de maneira correta quando a gente lembra que nós não somos abandonados por Deus. A gente passa pelo sofrimento de maneira correta quando a gente sabe que mesmo no sofrimento nós temos um Deus capaz de mover o céu e a terra, e um Deus que vai se levantar, como Isaías diz, para nos mostrar compaixão. E diante da compaixão de Deus, nós nos colocamos de joelho e o adoramos, porque não há compaixão igual, não há compaixão que possa ser comparada com essa compaixão. E junto com todo esse grupo, que são vários países do mundo que estão pesquisando sobre compaixão, eles descobriram que a meditação, que quando você para, e aí eles citam várias formas de meditação, né? Mas o princípio é parar, ocupar a sua mente com algo que seja saudável, que você vai pensar em pensamentos que sejam bons, você vai pensar em coisas que vão fazer bem para você, e eles descobriram que quando isso é feito, reduz em mais de 70% a ida das pessoas ao sistema de saúde. E aí nessa hora eu falo, né? A gente faz, uau, por que, gente? Por que isso? É o que Deus nos ensina para a gente meditar nas suas palavras, meditar nos seus caminhos, meditar nas suas veredas, para a gente meditar na sua presença. Então, se uma simples meditação em coisas boas, em coisas que fazem bem para a nossa mente, é capaz de reduzir 70% a ida ao sistema de saúde e 80% comprovado cientificamente a ida às instituições de problemas, aos médicos de problemas, de transtornos e doenças mentais. Imagina a meditação na palavra de Deus. Tem um livro, eu não trouxe para mostrar para vocês, mas eu estou assim... fã desse livro, um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos, que é Ative Seu Cérebro. A autora, ela é PhD, ela é cristã, e ela mostra como o mundo científico está dividido entre aqueles que dizem que o nosso cérebro determina o que acontece na nossa mente, e o que acontece na nossa mente determina o nosso comportamento. E a outra metade dos cientistas diz que o que se passa na nossa mente pode mudar o que é produzido no nosso cérebro. Então, a palavra de Deus, o meditar, o ir para a presença do Senhor, o deixar a nossa mente registrar as verdades de Deus sobre nós, de esperança, de vitória, de quem somos em Cristo, isso é capaz, inclusive, de alterar a produção de substâncias no nosso cérebro. E está comprovado agora, está sendo comprovado, que o ocupar a mente com os pensamentos saudáveis, e agora eu digo como uma cristã, ocupar a mente com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, isso diminui num percentual altíssimo, que a ciência já comprovou em 70% a ida em hospitais e 80% a ida em especialistas da saúde mental. Então eu digo agora, o quanto de porcentagem nós podemos alcançar de saúde meditando na palavra de Deus. E essa palavra, ela tem um efeito tão grande na nossa vida. Essa palavra é capaz de nos trazer equilíbrio, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de sofrimento. Essa palavra nos ensina a passar o sofrimento de maneira correta. Sofrimento de maneira correta repita aí na sua casa, não perdendo a esperança. Lembrando as verdades do Senhor, lembrando quem você é em Cristo, lembrando que você tem um Deus que não vai te abandonar, lembrando que você tem um Deus que, se você sobe ao céu, se você desce ao mar, o amor dele está com a gente todo o tempo, em todo lugar. Com a mente alinhada desse jeito, é possível passar pelo momento de tristeza sem se desesperar. E é possível ir um passo além, é possível mesmo no sofrimento se envolver com o outro em compaixão. Eu quero ler para vocês aqui, né? Por isso eu estou com o celular aqui segurando ele o tempo todo. Eu quero ler para vocês aqui uma mensagem que eu troquei com uma amiga ontem. Essa minha amiga, que é amiga de muitos aqui, não é? Ela trabalha na Vigilância em Saúde do Trabalhador aqui em Cascavel, é a Rose Magalhães. E eles têm trabalhado assim como heróis, não é? Saúde pública,
tá trabalhando aqui como heróis, verdadeiros heróis. Talvez muitos não saibam qual tem sido a realidade que eles têm enfrentado. Alguns estão se afastando dos seus filhos, outros estão entrando em casa somente para dormir, já voltando para o trabalho, trabalhando incansavelmente. E ela mandou essa seguinte mensagem para mim ontem. Tem uma foto aqui. Vou ver se eu consigo mostrar essa foto para vocês. É a foto dela ontem, na entrada de Cascavel, na entrada da cidade, tem um grupo da saúde pública vigiando todo mundo que entra para saber a procedência, para anotar ali, para depois, se for preciso, entrar em contato com a pessoa, um trabalho fora de série. E a Rose está aqui, ó. Essa aqui de chapéuzinho marrom. E ontem, eu falando com a Rose, falei, Rose, como é que tá aí o trabalho? Ela me disse assim, Deus mandou voluntários. Eu falei, sério, Rose? Ela, sério, apareceram aqui, gente, apareceram voluntários, apareceram pessoas movidas de compaixão. E ela me mandou essa mensagem, eu falei, Rose, eu posso compartilhar amanhã na minha aula de Amando? Posso contar isso? Posso dar esse exemplo? Ela, pode. Vou ler para vocês a mensagem que eu recebi dela, já era 10 para meia-noite. Passando para agradecer todo o seu amor, carinho e oração por mim e todos os envolvidos nessa pandemia. Ela não mandou só para mim essa mensagem, ela mandou para algumas amigas. Obrigada por tudo. Ontem eu estava sensível demais, chorei muito, meu coração partido por tudo que estamos vivendo. Mas hoje, grave isso, mas hoje Deus renovou minhas forças e enviou pessoas hoje à tarde para aliviar nosso cansaço. Eu quero agora comentar sobre isso que ela escreveu. O dia de ontem não vai ser igual ao de hoje, o de hoje não vai ser igual ao de amanhã. Existe uma esperança para todo aquele que crê. Deus pode mover os céus e a terra e providenciar o que precisamos na hora que precisamos. E ela continua escrevendo, não é? Deus enviou pessoas hoje à tarde para aliviar nosso cansaço, nossa sede e nossa fome em local que estávamos, que era a equipe de bloqueio, a defesa civil, a vigilância, CETRANS e alguns voluntários da nossa cidade, expostos ao sol. Quando chegam algumas pessoas, de repente, trazendo água, lanche, amor e muito carinho a todos nós. O cuidado que o Senhor tem conosco, não é? Até o café que eu recebi era exatamente do jeito que eu gosto, sem açúcar, Deus é perfeito, gratidão por todo o amor. A compaixão é o céu presente na terra. A compaixão é a forma de amar uns aos outros planejada pelo Senhor. A compaixão é aquilo que Deus preparou para que pudesse nos trazer vida. A compaixão não se trata apenas de levar amor para o outro. Eu quero que você pare e pense agora que a compaixão se trata de trazer saúde e força para a sua própria vida no dia a dia. Deus é perfeito. E eu desafio você que está aí na sua casa agora a pensar nesse momento que estamos vivendo, como você pode exercitar compaixão? Eu ouvi de uma amiga que tem a sua diarista e essa amiga, o seu salário não vai ser mexido, o seu salário é certo. E ela dispensou a sua diarista para ficar em casa, mas essa diarista vai poder contar com o seu trabalho, com o seu trabalho, não, com o dinheiro do seu trabalho. Ela vai poder contar com o salário, com a diária, com o valor pago, mesmo estando em casa. Tem coisas que a gente faz no automático, mas eu desafio você a partir de agora, não é hora de fazer nada no automático. Precisamos ouvir a direção de Deus para cada coisa. Quem é o funcionário que você vai dispensar? Ele vai ter o que comer se ele não trabalhar? Ele vai ter como pagar o aluguel se ele não trabalhar? Ele vai ter como dar de comida para os seus filhos se ele não vai trabalhar? Como podemos, nesse momento, exercermos compaixão? Como podemos exercer compaixão dentro e fora da nossa casa? Quem são as pessoas que você vai orar agora clamando ao Senhor? Quem são as pessoas que você vai escrever uma mensagem? Quem são as pessoas que você vai ligar
e orar com elas no telefone, levar uma palavra de esperança, já que você não pode ir até elas fisicamente. Semana passada, a campainha da nossa casa tocou algumas vezes, e essa semana acho que tocou uma vez, e eu só ouvia no interfone assim: não precisa vir, estou deixando um negócio aqui no portão para vocês. E eu saía correndo e ainda conseguia ver a pessoa entrar no carro e dar um tchau, e deixaram para gente alface, e deixaram para gente romã, e deixaram para gente mura de ora pronobis, e deixaram para gente fruta de conde com caqui. Gestos de bondade. Para quem Deus está te chamando para fazer gestos de bondade? Para a gente conseguir ter esse alinhamento, para a gente conseguir ter essa clareza de não sair por aí tomando decisões precipitadas, não sair por aí, vou fazer bondade. Primeiro que Deus fala que o que a gente faz é para a gente fazer em secreto, não é para a gente ficar anunciando as nossas bondades. Mas mais do que fazer as bondades, nós precisamos ser dirigidos para fazermos bondades e irmos além com compaixão, com sabedoria, porque senão seremos desajuizados. É um momento de sabedoria. Ontem eu liguei para uma pessoa mais carente aqui da nossa igreja e falei: como que você está? Aí ela falou assim: eu ganhei férias do meu trabalho, mas eu ganhei férias, estou remunerada e estou recebendo, e estou em casa coordenando aqui toda a parte de mercado, para não ter nenhum desperdício com nada que existe aqui na nossa casa, porque eu não sei por quanto tempo vai demorar tudo isso. O futuro é incerto, mas o salmista Davi diz que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. O meu futuro, o futuro de todo aquele que crê, está nas mãos do Senhor. E eu quero fazer você pensar em algo nesse momento. Tem um livro do John Piper, que é O Sorriso Escondido de Deus, e ali ele dá o testemunho de 3 grandes homens, pregadores da palavra, e ele conta sobre diferentes níveis de sofrimento que cada um deles enfrentou até se tornar inabalável, e um deles ficou preso por 12 ou 14 anos, não lembro muito bem, e ele disse: naquela prisão eu realmente entendi o que é ser aperfeiçoado pelo sofrimento. Naquela prisão eu descobri coisas sobre mim que eu não conhecia. E naquela prisão eu pude ser transformado e levado a um nível de fé, de compaixão e de entrega ao Senhor. E nesse livro ele comenta que o sofrimento que passamos, quando passarmos um sofrimento, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, nesse sofrimento não estaremos na mão do nosso inimigo, porque estamos sofrendo, mas no sofrimento continuamos os filhos de Deus nas mãos do Senhor. Então não importa o que vai acontecer hoje ou amanhã, porque a Deus pertence o controle do céu e da terra, a Deus pertence o controle e a vontade dele é soberana. Deus não perdeu o controle de nada, mas Deus nos instrui e da nossa parte nós precisamos estar num caminho de obediência. E agora, nessa aula de hoje, a palavra é: ame uns aos outros através da compaixão. Compaixão. E para isso, para você saber como, para você ser assertivo, para você não ser imprudente, para você não colocar a sua vida em risco, para você não ir além ou em caminhos contrários do que Deus tem para você, vá para o Senhor e receba dele as instruções. E ele fala, assim como ele falou para esse grupo de voluntários ontem, né? Vem água, sanduíches e café. O Senhor é claro, ele quer trazer o refrigério para a humanidade, ele usa pessoas. Eu sempre falo que Deus não usa um móvel, Deus não usa um objeto, Deus usa pessoas para derramar amor. Deus usa pessoas para trazer a presença dele na terra. Então esse é o nosso desafio. Eu quero desafiar você a fazer uma lista, porque existe aquelas pessoas que imediatamente Deus já vai trazer à sua mente
com as quais você pode ter compaixão. E eu não estou falando só nesse momento agora que a gente está vivendo. Eu não estou falando só da compaixão daquele que está lá sem receber o seu salário, porque fazia serviços prestados num salão de beleza, fazia serviços prestados numa barbearia, porque tem um comércio, porque ia numa casa fazer o serviço de diarista ou cortar grama. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando da compaixão agora que Deus quer trazer ao seu coração por pessoas que fizeram mal para você, por pessoas que fizeram injustiça com você, por pessoas que erraram com você, por pessoas que falaram palavras que entristeceram e magoaram o seu coração. Então Deus quer trazer à sua memória pessoas agora que você vai perdoar e você vai precisar ter compaixão. Compaixão, ela nos leva a perdoar o outro mesmo sem merecimento. Ela nos leva a amar o outro mesmo sem benefício próprio. Aliás, a verdadeira compaixão não implica em receber nenhum benefício com atitude compassiva. A compaixão verdadeira, ela nos desconecta de qualquer intenção de ser beneficiado, mas ao mesmo tempo que nós não temos intenções de receber benefício próprio, Deus, que é aquele que nos dá recompensa, fez o nosso corpo para funcionar bem, para produzir substâncias saudáveis, para o nosso corpo ter saúde. Quando a gente exerce a compaixão, quer benefício maior do que esse? Quer benefício maior do que esse? Quer ter um corpo saudável? Quer benefício maior do que esse? Quer viver em paz? Quer benefício maior do que esse? Quer deitar a cabeça no travesseiro e sentir que você realmente aproveitou o dia que o Senhor lhe deu, fazendo aquilo que é bênção? Então, eu desafio você a ter compaixão com aqueles que você já deixou de lado, que você riscou da sua vida. Se tem pessoas que você está ainda magoado, que você não perdoou, que você deixou de lado, riscou por terem te ofendido, provavelmente isso está contaminando você, provavelmente isso está impedindo uma saúde plena. Então você precisa agora ter um perdão e chegar ao nível de também ter compaixão, porque a compaixão é o nível mais profundo de tudo, né? Mais profundo que a empatia, mais profundo que o perdão. A compaixão, ela nos conecta diretamente ao Senhor, aonde aquilo que Ele olha e espera de um filho seu realmente é feito. Eu quero também agora falar para você ter compaixão com aqueles que você não conhece, assim como o bom samaritano. Estar aberto a ter compaixão até com aqueles que são estranhos, mas que Deus pode colocar na sua vida. Então, esse também é um nível de compaixão. Compaixão com os irmãos na fé, porque a Bíblia fala, não é, que precisamos servir primeiramente aos irmãos da fé. Eu quero desafiar você a ter compaixão por si mesmo, porque muitas pessoas estão esquecendo delas. Muitas pessoas estão vivendo achando que podem dar alguma coisa para o outro sem terem para si própria. Nós precisamos ter um amor por nós, porque nós somos criaturas feitas por Deus. Então, como criaturas feitas por Deus, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ter nossa vida em ordem, nós precisamos cuidar das nossas necessidades, nós precisamos ter uma vida saudável. E esse é o caminho que vai fazer com que o que flua de nós para a vida do outro seja realmente fruto de uma saúde, fruto da presença de Deus e não só fruto de ativismo. Existe diferença entre ativismo e entre ser. Você faz algo porque aquilo é quem você é, ou você faz algo porque você quer simplesmente fazer coisas boas? A compaixão é um estado em que nós passamos a existir direcionados pelo próprio Deus, na presença do próprio Deus. Esse é o plano do Senhor para você, esse é o plano do Senhor para mim. Eu quero, se você quiser um pouco mais, eu acho que o momento é bem propício. Eu dei uma palavra e você encontra lá no site da igreja. Eu dei uma palavra 1 ano atrás para as mulheres que o título é: A Compaixão Pode Mudar a Sua Vida. E ela é bem mais detalhada, ela entra em aspectos que eu não abordei aqui hoje, mas lá nessa palestra eu falo um pouco do meu testemunho, eu falo nessa mensagem
eu conto como eu sou fruto da compaixão, né? Criança, num estado desconhecido, longe da minha família, lá na Bahia, morava em Salvador. E como eu fui alcançada e levada a Cristo por pessoas que exerceram compaixão sobre a minha vida. Se você quiser saber um pouco mais, está nessa palestra que eu dei na MCM, nessa palavra que eu dei para as mulheres. E eu quero encerrar essa aula falando para você um versículo de Mateus 18, 33. Esse versículo, ele diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essa é a lembrança que todo cristão precisa ter, que é a misericórdia que Deus quer que tenhamos com o outro. É a misericórdia que o Senhor teve, tem e terá com cada um de nós. À medida que nós medirmos o outro, a Bíblia diz que seremos medidos. Deus quer nos levar a lugares altos. Deus quer levar a mim, a você, a sua igreja em Cascavel e a igreja espalhada pela face da terra. Deus quer nos levar a lugares altos. Deus quer nos levar a amarmos uns aos outros, porque conheceremos que somos discípulos de Jesus, como a Bíblia diz, se tivermos amor uns pelos outros. E Deus tem saúde para a sua vida, saúde para a minha vida. E a fonte principal de saúde emocional é estarmos conectados ao Senhor, diretamente ligado, recebendo dele. E é claro que temos outras coisas que vamos fazer também para cuidarmos da nossa saúde, mas não é o tema da aula de hoje. Se você quiser saber mais e aprender a cuidar da sua vida saudavelmente como um todo, temos o curso do pastor Mário e da Renata, que está sendo dado aqui na igreja e agora está parado, não é? Porque estamos todos em casa, mas logo que voltar você pode estar se matriculando no Bases, aonde é um curso que te leva a uma vida saudável completa, olhando para você como um ser completo em várias esferas da sua vida. Mas hoje, nessa aula, eu quero que você pare e passe a semana, não é? Fazendo tudo o que nós vimos até aqui, buscando o Senhor, orando uns pelos outros, fazendo boas obras, mas agora é um nível mais alto, agindo com compaixão. Acorde e pergunte: Senhor, para onde eu devo dirigir a compaixão do Senhor sobre mim? A quem eu devo dirigir essa compaixão? Que Deus nos abençoe, que Deus guarde de fato, como de fato Ele guarda. Então, na verdade, eu vou falar diferente. Agradecemos ao Senhor que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a nossa adoração, a Ele todos os nossos louvores. Deus abençoe você.